Oi pessoal, hoje será a comparação entre SCP-096 e Hulk. Mas antes de começar o vídeo, devo dizer que usarei o Hulk do filme de 2003 e usarei o SCP-096 das histórias originais, que é um próprio artigo do SCP-096, ou Incidente 096-1-A, e o documento 096-1. Agora que já expliquei como vai ser o vídeo, vamos para a comparação. Começando pelo Hulk. Hulk é a forma assumida por Bruce Banner sempre que ele está estressado ou enfurecido. Isto é devido à exposição à radiação gama juntamente com trauma de infância. Seu pai David Banner é um geneticista que experimenta em si mesmo em seus esforços para melhorar o DNA humano. Seus genes modificados são passados para seu filho, Bruce. Eventualmente, um de seus experimentos explodiu, matando a mãe de Bruce. David foi preso e Bruce foi criado em um orfanato, sem memória de seus verdadeiros pais. Quando adulto, um acidente no laboratório leva Bruce a tomar um banho de radiação gama que interage inesperadamente com seu DNA alterado. Logo depois ele se torna o Hulk e destrói o laboratório. Ele é capturado pelos militares, mas escapou facilmente. Depois, Hulk luta contra o seu pai, que tinha ficado louco. Durante o confronto, Capitão Ross ordena para que jogasse uma bomba nos dois, e ambos são dados como mortos. No entanto, Hulk ainda está vivo nas profundezas da floresta amazônica. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Inteligência genial, como Bruce Banner, ele é um cientista incrivelmente genial. Salto sobre-humano, a enorme força de Hulk se estende até suas pernas, permitindo-lhe saltar grandes alturas e distâncias. Regeneração, o metabolismo de Hulk permite que ele se cure muito mais rápido, pois ele pode se curar completamente de lesões físicas, como cortes, em questão de segundos ou minutos, dependendo da gravidade. Manipulação de tamanho, Hulk cresce à medida que sua raiva sobe acima dos níveis normais, inicialmente medindo 9 pés de altura, depois 12 pés de altura para finalmente atingir 15 pés de altura. Longevidade, devido ao seu fator de cura acelerado, ele tem uma vida útil incrivelmente longa, pois é capaz de viver por longos períodos de tempo e ainda manter a aparência de um gigante musculoso verde. Poder da fúria, se Hulk se entregar completamente às suas emoções, particularmente sua raiva, a sua força, velocidade, durabilidade e vigor vão aumentar ainda mais. Transformação, quando ele está estressado, furioso ou gravemente ferido, Bruce é capaz de se transformar no Hulk. O tempo total da transformação leva entre segundos a vários minutos, dependendo da onda de adrenalina. Inicialmente, Bruce foi incapaz de controlar as transformações, mas ele conseguiu manter algum nível de controle que sua consciência estava enterrada dentro de Hulk e conseguiu influenciar o comportamento de Hulk de forma muito limitada. Isso permite que Hulk seja mais inteligente quando ele salva Betty Ross de cães com mutação gama e quando ele se acalmou ao vê-la. Imunidade a doenças, devido ao seu fator de cura acelerado, ele é imune a todos os tipos de doenças, enfermidades, doenças, drogas, venenos, toxinas, radiação, distúrbios, deficiências e outros problemas de saúde. Geração e liberação de energia gama. Hulk é capaz de gerar e liberar radiação gama, como ele fez na luta contra o seu pai, David Banner. E invulnerabilidade, Hulk possui a pele imune a tiros de armas de fogo e mísseis. A força de Hulk pode variar dependendo da sua raiva ou da situação em que ele esteja, podendo aumentar em tamanho e ficar ainda mais forte quando está muito irritado. Ele causou uma onda de choque que danificou carros a vários metros de distância, destruiu um laboratório, pode facilmente quebrar paredes de madeira, concreto e ferro, é capaz de levantar e arremessar móveis e pessoas, quebrou a espuma destinada a segurá-lo, lutou contra um grupo de Hulk Dogs, que eram cachorros mutantes gigantes.
Facilmente chutou um sofá e jogou um homem a 1 metro de distância em outro com força suficiente para nocauteá-lo. Virou e jogou sem esforço um tanque Abrams a 420 metros de distância, e pode exercer uma pressão de 14 toneladas por polegada quadrada. Ele também levantou e socou um Hulk que é maior que um cão normal com tanta força que voou a vários metros de distância. Rasgou e levantou o topo de um tanque Abrams e o utilizou como arma. Lutou contra o homem absorvente, que era o seu pai. Levantou e usou como arma um tronco de árvore. Arrastou um helicóptero para baixo com sua força e o levantou. Casualmente acertou um míssil de distância. Jogou uma máquina Gamma a vários metros de distância com força suficiente para um impacto, esmagar um carro de polícia e tirar um policial de seus pés. Entortou o cano de um tanque. Levantou um disco grande e o jogou através de uma parede. Pegou um míssil e o impediu de se mover. Como se fosse uma toupeira, ele atravessou o solo de uma estrada e quebrou a pista. Descarrilhou um trem pequeno. Levantou e jogou uma enorme pedra. Jogou um míssil para bem longe. E conseguiu descongelar Piatlak com um grito em quase um instante. Hulk foi capaz de correr por um deserto em altas velocidades que podem chegar a 300 milhas por hora, que é igual a 482 km por hora. Com a sua velocidade e reações de combate supersônicas, Hulk pôde ver e pegar mísseis de helicópteros Comanche, permitindo que ele os afaste. Desviou do míssil de um helicóptero Comanche a queima-roupa, e foi capaz de desviar de tiros de tanques Abrams, embora ao longo do tempo. Saltou para uma área rochosa e fez vários outros saltos. Ultrapassou 2 helicópteros Comanche. Saltou para a ponte Golden Gate. Desviou de tiros de metralhadora de helicópteros Comanche. Foi capaz de saltar de uma parte do deserto para outra. E sua velocidade pode ser ainda maior dependendo da sua raiva. Hulk sobreviveu a uma enorme queda para o oceano. Possui a pele completamente à prova de balas, mísseis e explosivos. Sobreviveu sendo atingido por projéteis de tanque. É 10 vezes mais durável que um Kevlar. Resistiu a tiros de metralhadora e de mísseis de helicópteros Comanche. Foi mordido em várias partes do corpo por vários Hulk-2. Resistiu a tiros de metralhadora M60. Sobreviveu ao se chocar com galhos e cair de uma enorme árvore. Resistiu à explosão de 3 mísseis embaixo d'água por um jato F-22. Sobreviveu ao ser esmagado por várias pedras enormes. Aguentou uma explosão de proximidade. Acumulou a temperatura e a energia de absorção dos raios do homem absorvente depois que ele absorveu a energia de uma cidade inteira. E sobreviveu ao ser nocauteado e transformado em Bruce Banner por uma bomba nuclear feita de energia gama. A regeneração de Hulk o torna difícil de matar, e a sua durabilidade pode ser ainda maior dependendo da sua raiva. A resistência de Hulk está muito acima de qualquer humano normal, e ele pode realizar atividades físicas sem se cansar. No clímax do filme, ele escapou de uma base subterrânea, viajou pelo deserto enquanto era atacado pelos militares até chegar a São Francisco. E o seu vigor pode aumentar se ele ficar irritado. Como Bruce Banner, ele é altamente inteligente, pois é especialista em ciência, química, física, biologia e radiação gama. Ele foi capaz de descobrir o que aconteceu com seu corpo quando entrou em exposição com radiação gama, desencadeando algo que já estava em seu DNA. Bruce também é um dos indivíduos mais inteligentes de todo o planeta. Mas como Hulk, ele possui uma inteligência abaixo da média e é bastante irritado, cabeça quente, feroz e destrói qualquer coisa que esteja em seu caminho como se fosse apenas um brinquedo. Ele não utiliza nenhum equipamento, mas pode usar as coisas que estão ao seu redor como arma, como pedras, troncos ou pedaços de tanques. Ele ligeiramente é vulnerável a objetos pontiagudos. Possui uma inteligência abaixo da média como Hulk. É extremamente irritado e pode ter a sua gama drenada, o revertendo à sua forma humana.
Agora que finalmente falei do Hulk, é a vez do SCP-096. SCP-096 é um humanoide anômalo de classe Euclides na contenção da Fundação SCP. A sua aparência é de um humanoide muito deformado com altura elevada, sem pigmentação, sem cabelo ou massa corporal significativa. Os seus braços são grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo. Eles possuem uma extensão aproximada de 1,50 metros cada. Além disso, SCP-096 pode abrir sua boca 4 vezes mais do que qualquer humano comum. Normalmente, ele vaga por sua câmara de contenção sem rumo, sem nenhum desejo de escapar. No entanto, uma vez que seu rosto é visto, ele entra em um intenso estado de raiva, onde freneticamente cobre seu rosto e grita, antes de imediatamente se dirigir para a localização de quem viu seu rosto e matá-los violentamente. Mesmo as estruturas e armas militares mais tecnológicas não podem impedir seu progresso em direção ao seu alvo. Depois de matar a sua vítima, ele irá tentar encontrar um caminho de volta ao seu habitat natural depois de ganhar a compostura e se tornará dócil novamente. Se você olhar para uma foto ou vídeo do SCP-096, ou olhar para o próprio SCP-096, ele o perseguirá de qualquer lugar do planeta. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Imortalidade tipo 2 e 3. SCP-096 é capaz de se regenerar de ferimentos graves e da perda de partes do corpo. E ele é imune à morte de causas naturais, como doenças ou morte por velhice. Modo Berserk. SCP-096 ficará extremamente irritado se alguém ver alguma foto e vídeo dele, ou olhar para o seu rosto. Quando isso acontece, SCP-096 vai correr até a localização do seu alvo para o matar. Percepção extrasensorial, ele é capaz de sentir quando seu rosto foi observado em um vídeo ou fotografia e a localização de quem o observou. Impulso de velocidade. SCP-096 consegue aumentar a sua velocidade dependendo da distância de sua vítima. Ao perseguir alguém, SCP-096 aumentará constantemente sua velocidade enquanto se dirige para aqueles que viram seu rosto. Resistência a dardos tranquilizantes. Dardos tranquilizantes não fizeram efeito algum em SCP-096. Completa imunidade à dor, mesmo que seja ferido por armas de fogo pesadas ou por mísseis. SCP-096 não sente nenhuma dor. Autossustento tipo 1 e 2. SCP-096 conseguiu sobreviver no espaço e ele não parece ter a necessidade de se alimentar. Além de que ele possivelmente nunca se cansa. Regeneração, ele provavelmente pode regenerar ossos quebrados, danos maciços à carne e outros tipos de traumas. SCP-096 não parece ter sido ferido em registros posteriores, mesmo depois de perder todos os seus órgãos de sangue, incluindo o cérebro. Ossos invulneráveis, por mais que a sua carne seja vulnerável a danos. A estrutura esquelética do SCP-096 foi capaz de resistir a tiros de armas militares. Controle corporal. SCP-096 consegue abrir a boca 4 vezes, ainda maior do que a de um ser humano comum. Resistência a temperaturas extremas, ele já foi capaz de ficar em um ambiente frio com graus negativos de 2 dígitos. E natação aprimorada. SCP-096 demonstrou ser bastante veloz ao nadar em uma profundidade de 10.800 metros. A força de SCP-096 varia muito em sua raiva e na situação atual em que se encontra, ficando forte conforme necessário para ir contra quem viu seu rosto. SCP-096 não deixa vestígios de suas vítimas que ataca em 100% dos casos. Ele casualmente rompeu o casco de uma batisfera que estava a 10.800 metros submerso na fossa de Tonga, na costa da Nova Zelândia. SCP-096 consegue facilmente perfurar paredes de aço, como quando ele rompeu a parede de um grande cubo de contenção de aço reforçado, virou um caminhão semi e destruiu vários carros durante uma violação de contenção.
Abriu uma minivan, atravessou um avião militar, 3 AVAC e matou toda a sua tripulação. Atravessou várias casas simplesmente após tropeçar na descida de uma colina. É capaz de desmembrar seres humanos sem nenhuma dificuldade, como ter arrancado a perna de um homem adulto com facilidade. Abriu um striker. Matou vários soldados treinados. E é dito que nenhum material ou métodos conhecidos poderiam impedir o progresso de SCP-096 até o seu alvo. A velocidade de SCP-096 foi documentada como variando entre 35 km por hora e um número desconhecido de 3 dígitos. Ele levou 1 hora para chegar ao fundo da fossa de Toga de 10.800 metros abaixo do nível do mar, a partir de uma quantidade não especificada de 3 dígitos de quilômetros de distância. Ultrapassou um helicóptero UH-60, que são capazes de viajar 294 km por hora. É mais rápido que V-22 Osprey, que tem uma velocidade máxima de 565 km por hora ou 156 metros por segundo. Possui uma velocidade superior à de um 3 AVAC, que tem uma velocidade máxima de 855 km por hora ou 237,5 metros por segundo. Conseguiu detectar que seu rosto foi visto mais rápido do que um computador de alta tecnologia poderia bloquear a imagem. E SCP-096 consegue aumentar a sua velocidade, dependendo da distância de onde esteja a sua vítima. SCP-096 não demonstrou reação ao ter metade de seu torso explodido por uma arma antitanque AT-4. Resistiu a 600 tiros de calibre .50 de um GAU-19. Sobreviveu a uma profundidade de 10.800 metros sem nenhum problema. Foi baleado na perna e na cabeça por vários tiros de um rifle antimaterial XM500. Ficou ileso depois de colidir com várias casas. Não foi afetado por tranquilizantes. E sobreviveu à queda de um 3 AVAC. SCP-096 pode sobreviver sem nenhum de seus órgãos e ter o seu sangue completamente drenado. Os seus ossos foram afirmados como sendo completamente indestrutíveis. E a sua regeneração e imortalidade o tornam muito difícil de matar. SCP-096 nunca se cansa de perseguir as suas vítimas, não importa a sua distância ou qualquer coisa que estiver em seu caminho. Mesmo que seu corpo seja literalmente quase destruído, incluindo toda a sua massa muscular, isso não é o suficiente para impedi-lo de atacar. E ele é capaz de correr centenas de quilômetros sem demonstrar nenhum cansaço. SCP-096 não demonstrou sinais de funções cerebrais superiores e não é considerado sapiente. Ele aparenta ser movido por instinto. SCP-096 não utiliza nenhum equipamento. Ele apenas usa as mãos para matar as suas vítimas. SCP-096 normalmente é dócil, a menos que alguém tenha visto seu rosto. E embora os ossos de SCP-096 sejam incrivelmente difíceis de danificar, sua carne não é mais durável do que a de um humano normal. Na minha opinião, seria uma luta equilibrada, pois ambos podem evoluir e se tornarem ainda mais resistentes e fortes dependendo da situação ou de suas emoções. Quanto mais SCP-096 tentasse matar o Hulk, mais irritado o Hulk ficaria, fazendo com que aumentasse a sua força. E SCP-096 também ficaria ainda mais forte quando ele começasse a se adaptar no decorrer do combate. No entanto, SCP-096 poderia ganhar caso, de alguma forma, Hulk se transformasse em Bruce Banner novamente. Porém, SCP-096 teria que agir rápido porque o tempo total da transformação de Bruce Banner para Hulk leva entre segundos a vários minutos, dependendo da onda de adrenalina.
Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.